Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, qual lugar em que estejam a ver-nos e a ouvir-nos. Bom, este é mais um debate, um seminário no âmbito dos grandes seminários que têm acontecido aqui, que são organizados pela Mbenga e pela Oficina de História, com o apoio da Catarina Simão, do Marílio One e também do Franco Moçambicano, né? Desta vez, o tema geral do seminário, todo mundo sabe que restituição e reparação da identidade pós-conflito. São 6 debates, não é? E nós estamos, este é o terceiro debate que vai acontecer. O último será no dia 1 de dezembro, não é? O debate 2 tem como título Vozes Empoeiradas, Oralidades, Restituição e Arquivos Sonoros de Cabo Delgado, e vai ter vai ter dois oradores principais, não é? Que é o Simão Jaime e o Paulo Israel, mas eu também estou aqui numa posição meio ambivalente, ao mesmo tempo sou o moderador, mas também interveniente, orador, não é? Então, eu sou investigador do Centro de Africanos e agradeço o convite à Benga e à Oficina de História e, em particular, à Catarina Simão por ter-me convidado e ter convidado também os outros colegas, não é, que estão aqui. Então, o primeiro orador será o Simão Jaime, que é do Arquivo Histórico de Moçambique, é investigador no Arquivo Histórico e chefe de departamento de investigação e extensão, e também o Simão fez o doutoramento no Brasil, na Universidade Federal da Bahia, em estudos étnicos africanos, né? E, bom, tem publicado várias coisas sobre arquivos, sobre a produção de conhecimento, arquivos sobre a igreja, sobre conexões entre congregações religiosas e o contexto político, e também está muito ligado a essa questão da oralidade, da digitalização, digamos assim, e a análise de fontes orais, né? Bom, são 20 minutos, Simão, para cada um dos oradores, não é? Em seguida vamos ter, bom, eu também, como também sou parte integrante, digamos assim, deste projeto de oralidade, restauração e restituição de arquivos históricos sonoros em Cabo Delgado, também vou intervir na qualidade de orador, né? Logo a seguir ao Simão. Também vou falar um pouco do projeto em que nós os três estamos envolvidos, né? Porque este tema que a gente vai discutir hoje, digamos assim, está tudo interligado a um único projeto que é de resgate, de recuperação, digitalização e acesso, digamos assim, público de material sonoro, né? E aqui podemos também discutir essa questão da restituição, digamos, da restauração desse material, né? Então, depois de eu apresentar, vamos ter como orador também o Paulo Israel, que é professor associado na Universidade do Cabo Ocidental, na África do Sul, e também trabalha nessa questão da produção de conhecimento, digamos assim, de fontes orais, análise de fontes orais também, né? O Paulo fez o doutoramento na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, na Antropologia da Arte e da Performance, não é? Tem um livro publicado sobre as máscaras de Mapico em Moçambique, não é? Onde faz, digamos assim, uma análise histórica do surgimento das máscaras, do contexto social e histórico das máscaras, do seu significado cultural, simbólico, político das máscaras, não é? E tem vários projetos também em curso agora. Ele está a trabalhar digamos assim, numa obra literária, mas não ficcionada, não é? Chama-se Os Leões Mágicos de Muidumbe. Depois o Paulo pode falar um pouco mais disso. E também está a trabalhar numa obra sobre o massacre de Moeda, 16 de junho de 1960. Então, sem mais delongas, vou dar a palavra ao Simão Jaime. Simão Jaime, tens 20 minutos para apresentar o teu tema. Boa noite, bom dia, boa tarde, conforme a localização dos nossos participantes. Agradeço, saúde igualmente os meus colegas de painel, Carlos e o Paulo, neste momento.
Agradeço também aos organizadores deste seminário. Estou a falar da Catarina, do Mbenga e Oficina de História, e também do Centro Cultural Franco-Moçambicano pelo convite. Agradeço também, o Paulo já fez a minha breve apresentação, e que pronto, algumas coisas exagerou, mas pronto. Eu penso que é um pouco por aí, né? Mas vamos lá. Então, eu vou aqui fazer uma pequena apresentação sobre aquilo que são os desafios para a preservação das fontes orais sob custódia do Arquivo Histórico de Moçambique. E eu vou especificamente falar sobre aquilo que é o caso da Oficina de História. Neste caso, tanto Oficina de História, porque trata-se de um conjunto de gravações que são de entrevistas feitas em Cabo Delgado. Antes de falar sobre isso, dizer que o Arquivo Histórico de Moçambique tem um setor que chama setor de fontes orais, e dentro deste setor tem diversas subcoleções. Uma das subcoleções resulta daquilo que foram as campanhas de recolha do próprio arquivo, foram feitas em várias províncias de Moçambique. Estou a falar de Cabo Delgado, Niassa, Inhambane e por aí fora. Infelizmente, o arquivo não conseguiu fazer uma campanha de recolha em todas as províncias, mas tem assim um certo número de gravações feitas que resulta das suas campanhas. Tem também uma outra subcoleção que nós chamamos de arquivo sonoro. Isto é um resultado de um projeto que o Arquivo Histórico de Moçambique teve com a ARM e consistiu na reprodução daquilo que, de fato, constituía tudo, fazia parte de história, antropologia e tudo mais. Em termos temáticos, aqui nesta subcoleção, temos, por exemplo, a história da luta de libertação. As sessões da Assembleia Popular e posteriormente, as sessões da Assembleia da República, só para dar alguns exemplos. Temos também uma outra coleção que pronto, nem sequer acaba sendo uma coleção, mas que há um conjunto de material que nós temos aqui que resulta da doação de alguns investigadores, doação entre aspas. Portanto, há investigadores que fazem as suas pesquisas para vários fins, para o doutoramento, para mestrado e até alguns casos mesmo para licenciatura, e as pessoas depositam este material para o arquivo histórico. Também é um outro conjunto de coisas, de uma situação que nós temos. E também temos, finalmente, aquilo que é a tal oficina de história, de que eu falei aqui. Oficina de história, que eu penso que o meu colega vai falar melhor sobre isso, que é um material que resulta de uma campanha de recolha, né, sobre a luta de libertação em Cabo Delgado. Ora, estas subcoleções todas, como devem imaginar, estão em suporte de fita magnética, cassete, ou seja, há aqui, apresentam uns desafios para a sua preservação. Como devem saber também, a fita magnética tem um tempo de vida bastante reduzido em relação ao papel, então isso pressupõe, a sua conservação pressupõe de fato que está conservado em temperaturas normalizadas, vamos lá, estamos a falar de 20 graus centígrados e 40% de umidade. Portanto, é um grande desafio para a conservação destes materiais, que, como podem imaginar, já estamos com este material há mais de 30 anos, é um grande desafio. Um dos métodos a que nós recorremos foi a transcrição e a tradução, mas eu não disse quantas horas nós temos aqui no arquivo, mas temos cerca de, só o projeto do arquivo sonoro tem cerca de 5.000 horas de gravação. Então, num total destas subconstruções que eu falei, tem cerca de 7.500 a 8.000 horas. Então, imagine, é muita coisa que nós temos aqui em termos de material. Portanto, eu estava a dizer que uma das formas que nós encontrávamos era a transcrição e a tradução, era tentar criar aquilo que é a informação que está no formato em cassete, na fita magnética, para o papel, mas este sistema não nos levou a sítio nenhum, nós não conseguimos fazer absolutamente nada, porque tinha como objetivo não só a preservação, como também alguma forma de facilitar o acesso aos nossos investigadores. Uma parte deste material está gravado em línguas locais, então nós tínhamos que fazer a transcrição e a tradução para a língua portuguesa. Mas repito que realmente este critério não nos levou a sítio nenhum como uma forma de preservação. Continuamos sempre com o desafio de manter a temperatura adequada para este tipo de material. Então, neste momento, a única forma que se nos apresenta, e não só devido
ao tempo de vida, como também a evolução da tecnologia, da leitura deste material, é a digitalização. Porque, como eu disse, este material está conservado, está gravado em cassetes, fitas magnéticas. Neste momento, no mercado, praticamente já não há, ou seja, estão a desaparecer leitores para a leitura destes materiais. Eu não disse qual é o tipo de cassetes, mas temos cassetes que de 20, de 60 e 90 minutos. Então, leitores deste tipo de cassetes estão cada vez mais a desaparecer do mercado. E também está a avançar bastante a tecnologia, como todos sabem, e a digitalização se mostra uma das formas que, de fato, tem que ser adotada para a digitalização. Agora, o arquivo sempre teve esta angústia, né, por falta de recursos para poder, porque, como sabem, a digitalização tem os seus custos. E então, pronto, teve a iniciativa, está ciente disso, mas no quadro da cooperação que houve, não é, entre a Universidade de Cape Town, neste caso com a orientação do Paulo, que vai falar a seguir, o professor Joel também, que era diretor do arquivo na altura, não é? Desenvolveu-se aqui um quadro de cooperação entre a Universidade de Cape Town, o Maibu, o arquivo histórico e, neste caso, o Centro de Estudos Africanos. Portanto, numa tentativa de discutir esta questão da digitalização das entrevistas. Um quadro inicial, ou seja, um passo inicial que foi feito, foi desenhar um projeto piloto, não é? Aí eu vou tentar descer já para aquilo que é o oficina de história. Um projeto piloto que, vamos lá, serviria de um teste, também, eu acho que tinha muito a ver também com os recursos escassos, neste caso, que nós tínhamos para este projeto. Então, desenhou-se um projeto mas que incidiria sobre aquilo que são os materiais da oficina de história. Então, o que foi feito até aqui em volta deste pequeno projeto? Primeiro, pronto, desenhou-se o projeto, como eu dizia, mas depois houve várias ações aqui, são talvez umas 3 ou 4. Em 2007, houve uma pequena capacitação do pessoal do arquivo histórico. Portanto, houve uma primeira visita exploratória, vamos lá, posso chamar de visita exploratória, que eu pessoalmente fiz à Universidade de Cape Town e no Maibu, mas para poder me inteirar daquilo que seria mais ou menos esta questão da digitalização. E em 2019, pronto, depois dessa discussão do projeto, né, houve uma aquisição de uma parte do material que serviria, portanto, para a montagem de um laboratório, um pequeno laboratório inicial para a digitalização de entrevistas. Então, ainda em 2019, houve um workshop, né, um workshop em Moçambique, aqui no Arquivo Histórico, também ligado ao treinamento pessoal do arquivo e do Centro de Estudos Africanos. Este workshop foi orientado por um técnico do Maibu, não é? que trata-se de uma matéria que não é do nosso domínio, então nós tivemos a orientação de um técnico do Maibu neste treinamento. E também, ligado a este workshop, houve aqui também a montagem deste laboratório. Portanto, uma coisa foi a compra do equipamento, mas também este técnico do Maibu foi quem nos ajudou a montar o pequeno laboratório que nós temos aqui da digitalização. Se não estou em erro, os meus colegas vão me corrigir também, ainda em 2019, houve um outro encontro em Cape Town, não é? Em que pronto, as 3 instituições, se não as 4, discutiram também a forma de progredir com este projeto que já tinha sido iniciado e aquilo que seriam as perspectivas de prosseguimento do projeto e os desafios para a preservação. Portanto, uma coisa é digitalizar, depois é preservar e depois é o acesso. Portanto, houve um encontro também em Cape Town, em 2019. E também houve um curto mesmo treinamento, mais ou menos, vamos lá, acho que foi mais uma familiarização da gente estar em contato com uma ferramenta chamada Atom, não é? que nos leva àquilo que é a fase posterior. Porque uma coisa é digitalizar, mas também temos o desafio de preservar e colocar a informação em acesso. Houve também um pequeno treinamento nesse sentido. Ora, o processo de digitalização em curso também contou, aqui no arquivo neste caso, só para fazer abrir um parênteses, contou com a oferta de um outro equipamento pela Unesco. Portanto, isto aqui veio mais ou menos a ajudar um pouco aquilo que de fato era a angústia da coisa do arquivo.
Portanto, os desafios continuam, né? Agora, vamos lá ver aquilo que são os desafios para o acesso, né? Eu, como disse, trata-se de coleções que estão gravadas em fitas magnéticas, mas também com conteúdos indispensáveis para a pesquisa e a escrita da história de Moçambique. Estes materiais estão disponíveis, vamos lá, estão disponíveis para a consulta, mas está, consulta na instituição, fique bem claro isso, através da escuta das cópias das gravações. Portanto, a única forma que nós temos. Eu falei atrás das transcrições e traduções, mas nem todo o material foi transcrito e traduzido. E neste caso, aqueles materiais que estão transcritos e traduzidos, o investigador pode ter o acesso a coisas transcrições, que é mais fácil, que o investigador gosta disso, não é? Mas 90, se não 99% daquilo que nós temos nestes materiais, a forma de consulta é através da escuta das cópias das gravações. Agora, ainda sobre a questão do acesso, eu talvez ia terminar por aqui, é que realmente a digitalização coloca-nos um outro desafio, não é? Que neste caso é do acesso. Portanto, eu penso que nas próximas ocasiões vamos ter que discutir como é que nós fazemos isto, porque se a gente consegue dar uma cópia de uma cassete ao investigador, escuta, não é? Tem poucas possibilidades de fazer a cópia desse material. Mas se a gente dá a cópia, por exemplo, de uma digitalização, do formato digital, como é que a gente faz isto, né? E realmente é mais fácil para o investigador ouvir um formato digital do que ouvir a cassete. Mas agora, como é que nós vamos fazer o acesso ao formato digital? Haverá ferramentas suficientes para poder preservar, porque se nós não estamos autorizados, por exemplo, a xerocopiar o livro inteiro, pior ainda, temos que copiar uma entrevista inteira. Então, este é um desafio grande que, de fato, estamos num bom passo para a digitalização, mas temos que pensar rapidamente nesta questão, como é que isto vai ser, e também, para além do acesso, também temos que olhar para os instrumentos de pesquisa, como é que isto vai ser. Porque o que estamos a fazer agora é apenas digitalizar o conteúdo, mas temos também os inventários, que são os instrumentos de pesquisa. Portanto, é mais ou menos o que eu queria partilhar aqui com os meus colegas e também com o público que está neste momento a me ouvir. Agradeço, Carlos. Ok, obrigado, Simão. Bom, como eu tinha dito antes, não é? Este aqui é um seminário um pouco atípico, porque o moderador também está no papel de interveniente, mas isso tudo deve-se ao facto, como eu tinha dito, não é? Que nós os três estamos unidos aqui por um projeto comum, não é? Que é este projeto da digitalização deste arquivo sonoro, né, que a gente encontrou nessas duas instituições, o Arquivo Histórico de Moçambique e no Centro de Estudos Africanos. Então, eu vou falar aqui brevemente um pouco sobre o projeto de digitalização a partir do Centro de Estudos Africanos. Primeiro quero esclarecer que aqui estamos a falar de dois grupos distintos e diferentes, né? A Oficina de História, que é um grupo recente de historiadores, né? Que está, digamos assim, por detrás da organização destes seminários todos, né? Desse seminário internacional, né? E depois temos a Oficina de História, que nasceu no Centro de Estudos Africanos nos finais dos anos 70, né? Que já não existe mais, e que foi, digamos assim, uma plataforma também de pesquisa bastante prolífica naquele tempo, né? E é um pouco a partir da Oficina de História que eu vou falar aqui, e digamos assim, na verdade a Oficina de História teve o condão, digamos assim, de unir-nos, não é? Porque foi um material que surgiu, digamos assim, deste grupo de pesquisa do Centro de Estudos Africanos. Eu começaria primeiro até por fazer digamos assim, uma contextualização um pouco mais geral do Centro de Estudos Africanos, não é? E da oficina e de todo este legado, digamos, da história oral. Não é? Nós sabemos que a partir dos finais dos anos 60 dá-se as independências africanas e há, digamos assim, todo este elan de produzir uma nova história, de produzir uma história contada pelos africanos, digamos assim, que foram marginalizados e silenciados pela historiografia colonial, eurocêntrica e por aí, não é? Isso começa em universidades no Ghana, em Makerere, no Uganda, Dar es Salaam, na Tanzânia, não é? Esses grandes, digamos assim, mecas de produção de conhecimento
africano, não é? Endógeno por dentro, um conhecimento, digamos assim, nesse sentido pós-colonial, não é? No sentido em que fazia uma crítica, digamos, acerrada ao colonialismo, à exploração, a opressão e a exploração colonial, né? Então, a oficina surge neste contexto, né? Num contexto em que Moçambique, digamos assim, tinha adquirido a independência, né? 75, estamos a falar dessa necessidade de construir uma nova nação, né? De construir o homem novo, né? Construir um novo país, e, digamos assim, digamos já ir moldando uma memória coletiva, né? Deste passado colonial, digamos assim, sofredor, desse passado colonial também de luta, não é, de resistência e de luta, não é? Então é a partir, digamos assim, dessa experiência, principalmente, digamos assim, da Frelimo, não é? Da luta de libertação nacional, que começa-se a pensar no pós-independência, como resgatar essa história, como documentar essa história, não é? E como trazer, digamos, essa história como, digamos assim, um aspecto pedagógico para construir uma nova nação, para construir essa memória coletiva e para construir uma ideia de um Estado nacional, não é? De um Estado-nação. Bom, 79 surge a oficina de História, não é? O Centro dos Africanos foi fundado em 76, em 79 já está lá o Aquino de Bragança, está lá, bom, Aquino de Bragança funda o Centro dos Africanos em 76, em 79 já temos investigadores como Jacques de Pelchamp, Ana Maria Gentil, da Itália, Valdemir Zamparone, do Brasil, e os investigadores moçambicanos, não é? Digamos assim, digamos, nesse contexto de euforia, digamos assim, da construção de um Estado Nacional, que se pensa em criar a oficina de História, não é? Como uma plataforma de pesquisa que ia resgatar esse passado, digamos assim, o passado colonial, que ia resgatar, digamos assim, a história de libertação nacional, dirigida pela Frelimo, né? Que ia, digamos assim, trazer a experiência das zonas libertadas, né? Como uma espécie de proto-estado e, digamos assim, como digamos assim, um elemento, digamos assim, aglutinador para pensar o país, né? A partir, digamos assim, das zonas libertadas, né? Começa-se a pensar na história oral, não é? Porque era a partir dessa história oral que podia-se resgatar as vozes silenciadas, não é? Porque, digamos assim, partia-se do princípio que a historiografia que existia, digamos, estava contaminada por essa visão eurocêntrica, essa visão, digamos assim, colonial, não é? Então era preciso resgatar essas fontes a partir da história oral, ouvindo as pessoas. E foi nesse contexto que grandes campanhas de resgate sonoro, de resgate dessas vozes foram feitas. Grandes campanhas de entrevistas, de falar com os camponeses, de falar com os antigos combatentes, de falar com as mulheres, falar com os idosos e trazer, digamos assim, essa experiência colonial, não só a experiência colonial, digamos assim, mais de longa duração, mas também trazer a experiência da luta de libertação nacional, né? E aí a oficina pega nesta ideia de classe, não é? E vê os camponeses, vê digamos assim, os trabalhadores urbanos, estamos num contexto também, digamos assim, já pós-colonial, não é? Como classes produtivas, não é? Então, são eles que produzem não só a riqueza material, não é? Mas também foram eles que produziram, digamos assim, as zonas libertadas. E as zonas libertadas têm esta, digamos assim, tem essa característica também de produção intelectual, não é? De produção de uma visão do mundo, não é? De produção, de imaginar um país, não é? De imaginar, digamos assim, um Estado, não é? De uma forma micro, mas estava ali, digamos, os ingredientes para se pensar um Estado nacional, né? A partir das zonas libertadas. Né? E nesse sentido, dá-se também a rejeição desta visão antropológica, né? Porque era uma visão que eles pensavam que estava muito associada a esta ideia dos camponeses, de ver os camponeses no seu aspecto tribal, ver os camponeses no seu aspecto étnico. Não é? Então, digamos assim, esta ênfase na economia política, digamos assim, vai também permear esta visão da história, né? E de como é que devia ser produzida essa história. Uma história, digamos assim, muito ligada aos desígnios, digamos assim, da elite política, não é? Que era esta ideia de criar essa memória coletiva. As campanhas começam a ser feitas logo em 79, não é? Resgatar a história da luta armada, ir falar com os camponeses, ir falar com as pessoas que viveram sob o jugo colonial, né? E trazer essas vozes, não é?
E a partir dessa altura começa-se, digamos assim, a produzir esse tipo de história oral, não é? A oficina também cria em 83 uma revista, Não Vamos Esquecer, que também, digamos assim, digamos assim, um instrumento que depois vai veicular digamos assim, essa história oral. Mas uma história oral também muito particular, não é? Dentro do regime de verdade, não é? Eles ouviam os camponeses, ouviam os antigos combatentes, mas não só para perceber, digamos assim, as histórias de vida deles, as complexidades da vida de cada um deles, mas essas narrativas, havia essa preocupação de cada uma dessas narrativas individuais se encaixasse nesta narrativa nacional, não é? Então não era, digamos assim, radicalmente uma história oral, no sentido de deixar os interlocutores a escreverem sua própria história, da maneira que eles pensam, não é? Daquilo que eles viveram, mas não só aquilo que eles viveram, os anseios, as coisas que eles não fizeram e achavam que deviam fazer, as coisas que eles fizeram e achavam que estava mal feito, não é? Mas era tentar, digamos assim, pegar essas histórias de vida e encaixar, digamos assim, nesta metanarrativa nacional, não é? Então não era estritamente trazer as histórias de vida, mas dentro de um regime de verdade, não é? Procurar que essa história estivesse encaixada, digamos assim, numa ideia de nação, uma ideia política de como é que o país devia ser. E aí vinha toda essa coisa de inculcar o nacionalismo, de inculcar um senso de identidade nacional, de fazer entrevistas com os membros, por exemplo, a ideia de fazer entrevistas com os membros da Frelimo e as pessoas que lutaram na luta da Armada, era também uma forma de promover esse tipo de visão, né? Uma visão que tinha como centralidade uma luta armada dirigida pelo partido no poder, né? Então, é nesse sentido que eu digo que não era estritamente, radicalmente, uma história oral no sentido de trazer essas autobiografias, não é? Mas o foco era mais de ver essas biografias, não é? Essas histórias de vida nas suas relações sociais, nas instituições, nas organizações e nesta ideia da construção nacional, não é? Lá para cá, esse material foi produzido em quatro... Não vamos esquecer, né? O primeiro número saiu em 83, depois veio o segundo e o terceiro número mais tarde, e o último número em 87, já num contexto em que o próprio diretor do Centro de Africanos já tinha morrido, então o último número, mas todos esses números têm um ponto forte na questão da luta armada, não é? Porque esta que era a ideia, era pegar a luta armada como um exemplo para pensar o país, não é? Então a resistência africana, a questão da luta armada, eles tentavam em alguns números também trazer esta ideia da história da classe operária, mas depois voltavam para a questão da luta armada, que era, digamos assim, o foco, né? Então, hoje, recentemente, encontramos no CEA, na cave do CEA, digamos assim, bom, a cave é um lugar que está ali, que quase ninguém tem acesso, não é? É um lugar que foram acumulando esse material, porque achavam que não era importante estar no CEA, não é? Nos gabinetes e na biblioteca. Então foi um material que foi acumulando desde os anos 80, não é? E esse material foi descoberto recentemente, não é? Na cave do CEA encontramos 350 cassetes deste período, não é? Mas não só. Nós vamos hoje discutir a oficina de história e esse material, digamos assim, que está mais focalizado em Cabo Delgado, não é? Mas havia muito outro mais material que foi encontrado lá, discursos políticos de figuras, digamos assim, do governo, do partido, tem também gravações de música, tem também gravações de seminários, workshops, conferências, discussões de intelectuais africanos, Aquino de Bragança, Mário Pinto de Andrade, Jacques de Pelchin e outros, né? Esse tipo de material. Mas digamos assim, o grande volume de material são essas campanhas, digamos assim, de produção da história oral que foram feitas em Cabo Delgado, né? Sobre a luta de libertação nacional, sobre viver nas zonas libertadas e por aí. Então, é esse material que hoje, a partir, digamos assim, em parceria com o Arquivo Histórico de Moçambique, não é? E com
o Paulo na Universidade do Cabo Ocidental, não é? A gente juntou forças e fizemos um projeto comum, não é? Que é tentar resgatar esse material, não é? Muito desse material, mesmo no arquivo histórico, já tem uma tradição de fontes orais, de arquivos sonoros. Muito desse material também do arquivo histórico não está catalogado, não está digitalizado. Então, há todo um processo de recuperação desse material, de digitalização e depois pensar nas formas de acesso, não é? O caso dos centros africanos é mais crítico, porque, como eu tinha dito, encontrei esse material na cave, digamos assim, de uma forma muito caótica, não é? Muitos materiais até já obsoleto, né? Porque houve infiltração de água, o material estava todo ali acumulado. Então, é um material muito sensível que a primeira fase é mesmo de tentar resgatar esse material, não é? Muitas das cassetes, por exemplo, estão danificadas, as fitas cortadas pela poeira, pela umidade, não é? Então, o centro tem esta particularidade de primeiro estar a tentar separar o material, resgatar aquele material que vale a pena, e depois, não é? Mas também não deixamos o trabalho da digitalização, não é? Continuamos a fazer a digitalização, mas já há essa preocupação, diferentemente, por exemplo, do Arquivo Histórico de Moçambique, que já tem um material organizado, mas, como eu tinha dito, mas que não está digitalizado. Não é? Eu vou dar agora a palavra ao Paulo e depois voltamos. Obrigado, Lito. Então, em primeiro lugar, também agradecer aos organizadores para me convidar. Agradecer ao Carlos e ao Simão para termos partilhado este caminho nos últimos anos. É um caminho que o Covid tem vindo a escangalhar um bocadinho as coisas, mas estamos a nos pôr de pé de novo. Então, eu queria, se calhar vou repetir um pouco algumas coisas, mas vou dar o meu corte. Então, eu queria, em primeiro lugar, dar algumas considerações pessoais sobre como e por que começou esse projeto e onde vamos com ele, e dizer algo sobre a oficina e sobre as cassetes que encontra-se no arquivo histórico, tanto como o CA, sendo que, de facto, eu tenho escutado só apenas algumas, então é todo um material para ser redescobrido. Depois dar um cheirinho de alguns exemplos dessas cassetes e, por fim, fazer algumas considerações sobre a questão da restituição, que de facto é o tema central desse seminário, e sobre quais são as perspectivas de restituição desse material. O que é que pode-se fazer com esse material, com esse acervo? Então, em primeiro lugar, dizer por que a oficina e como é que a gente chegou à oficina. Então, do meu lado, eu começo a me interessar a Cabo Delgado isso foi 2001, já faz 20 anos, era miúdo. Então, contactei na altura o Harry West, autor de vários livros sobre a feitiçaria e o poder em Cabo Delgado. E uma das coisas que saiu das conversas com Harry West foi que houve pesquisadores que foram lá em 79, 80, 81, 83, houve gravações, mas essas gravações não existem, procurei em todo lado, não consegui. Até acho que vem nos escritos dele. Então, essa ideia dessa primeira pesquisa sobre a história política de moeda feita por moçambicanos no auge da Revolução Perdida, da qual apenas o produto, né, conseguia-se ver o produto sendo artigos escritos especificamente pela Ana Maria Gentili, o Yusuf Adam, entre outros, e a revista Não Vamos Esquecer, os panfletos Não Vamos Esquecer. Então, essa ideia errada deu um fundo perdido. Depois, consegui falar com a Ana Maria Gentili. Ana Maria disse-me, o Harry West contactou-me para pedir onde estão essas cassetes, como se eu tivesse roubado as cassetes, eu não sei onde elas andam. Pronto, eu também nem era historiador na altura, era
era antropólogo, preocupei-me com pesquisas de terreno. Então, em 2000 e acho que foi 10 ou 11, vou para o Brasil, aliás, seguindo a minha esposa, e aí conheço o Carlos e o Simão. E o Simão, de facto, diz que pá, as cassetes estão lá todos, tem muita coisa. Então, esse o que o Jacques Desplechin chama o síndrome de descoberta, né? Dos europeus que querem descobrir o material, enquanto os donos sabem que o material está lá. Então, daí, pá, a gente conversou, depois calhou, não sei bem como começamos como começou essa ideia, mas começou essa ideia de tentar digitalizar, valorizar esse material. Eu me recordo quando eu fui para o arquivo histórico e vesse atrás do Simão, as cassetes, de facto, ficar de boca aberta, porque tem tanta coisa. Imagina lá, o Simão disse 5.000, 6.000, 7.000, não sei. Aí você abre aquelas gavetas, está tudo bem arrumado, bem catalogado, embora seja um material que tem já mais de 40 anos. Então, o projeto nasceu, como foi dito, de uma parceria entre 4 instituições, sendo o Arquivo Histórico de Moçambique, e aqui agradecer ao Joel Tembe, na altura o diretor, que nos deu muito apoio nisso. Então, o Arquivo Histórico é o que tem as coleções guardadas e catalogadas de uma forma mais exaustiva, mais melhor. O CA tem outras cópias de outras cassetes e um outro acervo paralelo. E o CA é, de facto, de qualquer forma, o autor, né, do conhecimento que foi produzido. Então, tem essa questão de o arquivo ficar num sítio, o conhecimento ter se produzido no outro. Do nosso lado, tem o Departamento de História da Universidade de Western Cape, a que eu pertenço, e tem o Maibuye Archive, são os arquivos da luta de libertação na África do Sul, da luta contra o apartheid, que tem experiência em digitalização, catalogação, classificação, questões de ownership do material, etc. Então, é um diálogo, de um diálogo entre essas 4 instituições que o projeto começou. E como o Simão explicou, fizemos treinamentos, fizemos trocas de experiência em Maputo, em Cape Town, e tivemos debates especificamente em torno do valor epistemológico das coleções, debates sobre o que fazer com essas coleções e também debates sobre ownership. Como que é ownership em português? Pertença, né? Não sei como se traduz. Que é, de facto, um tema muito quente, porque houve projetos de digitalização antes de material, o mais famoso do qual é o projeto Luca, e sabe-se, houve debates acerca disso, que quando há esses projetos baseados no Norte, que digitalizam coleções frágeis no Sul, tem tendência a um certo vampirismo, né? A instituição do Norte, com vamos dizer, com a ideia de ajudar a instituição do Sul e com a ideia de salvaguardar o material que está em disparição, tudo quanto mais, depois chupa. Isso fica, então, houve grandes contestações ao redor do Luca e um dos objetivos que tínhamos nesse projeto é de se estabelecer uma parceria Sul-Sul, mas também sem desconhecer que as relações entre a África do Sul e Moçambique, as relações também entre instituições desses países, embora tenham tido a solidariedade, né, da luta contra o colonialismo e o apartheid, que de facto é a base política sobre o que esse projeto começou, também
pode vir a ter uma tendência extrativa do nosso lado, do lado da África do Sul. Então, acho que um dos desafios na mesa foi procurar evitar esses aspectos de neocolonialismo epistemológico. E acho que nunca achamos uma solução. É um problema aberto. Eu acho que vai ficar como está. Então, no arquivo histórico, e por outro lado, nós na University of Western Cape estamos também no processo de estabelecer uma nossa coleção de arquivos. O Maibuia pertence, por um lado, ao Western Cape, por outro lado, pertence ao Museu de Robben Island. Então, nós também estamos a estabelecer os nossos arquivos e essa questão de abrir também a visão dos sul-africanos à questão da solidariedade na luta armada, da solidariedade regional das lutas é importante para nós. Gostaria de mencionar, entre outros, por exemplo, o projeto de mestrado da Clinarete Mungwambe, que estudou comigo aqui no Western Cape. Ela trabalhou sobre a solidariedade entre Moçambique e Zimbábue, e aí está em Oxford. Então, tem projetos que tentam partir essas fronteiras nacionais. Então, o acervo do arquivo histórico é enorme. Tem história oral, tem discursos do Samora Machel, tem música, tem cópias do material da Rádio Moçambique, tem material mais quente pertencente aos arquivos da Frelimo, reuniões de Dar es Salaam, tem muita coisa. Então, a gente decidiu começar o projeto piloto sobre as cassetes da oficina de história. Por que a oficina? A oficina, de facto, em primeiro lugar, porque eram as cassetes mais antigas. Cassetes antigas, gravadas entre 79 e 81 e 2, acho que tem lá, e gravadas em fitas de 60 a 90 minutos. As de 90 são as mais frágeis, então são cassetes, de facto, que estão a grande risco de desaparecer. As mais antigas, mas também são cassetes que se referem a um projeto que tem quase um cunho mítico na historiografia de Moçambique. Então, o Carlos debruçou-se um pouco sobre a história da oficina, não vou falar muito, mas foi o processo de mandar intelectuais baseados no Centro de Estudos Africanos, que de facto foram para as províncias, salientando Cabo Delgado, Niassa, Zambésia, mas houve outras, e foram gravando as vozes dos protagonistas das lutas armadas, e, vamos dizer, uma geração de historiadores moçambicanos e estrangeiros formaram-se à escola da oficina. A oficina começou de forma informal com o projeto do Allen Isaac em 79, que no início chamava-se oficina, mas depois foi tirado da história oficial da oficina, e depois continuou com essas expedições, brigadas, né, como eram chamadas, atividades de julho. Então, entre as várias pessoas que têm participado na oficina, salienta-se o Jacques Tepelchan, que foi quase, vamos dizer, o chefe, embora acho que não existia chefe como tal, mas um dos líderes da oficina, pelo menos no trabalho de campo em Cabo Delgado, o Jacques, o Colin Darch, o Valdemir Zamparoni, a Ana Maria Gentili, entre os estrangeiros, e depois o Yusuf Adam, Isabel Casimiro, e outros entre os moçambicanos. E o Yusuf Adam foi o que deu prosseguimento aos trabalhos da oficina mais para frente, com o seu trabalho de pesquisa para a sua tese de doutorado. Então, foram, não, os pesquisadores da oficina não foram os primeiros a gravar histórias da luta armada em Cabo Delgado. O primeiro foi o Licínio de Azevedo, que chega em
76, se não me engano, 1 ou 2 anos antes, e que de facto é encarregado pelo governo para fazer esse levantamento de histórias da luta armada, com um método totalmente diferente do método que a oficina vai, vai utilizar. O Licínio, de facto, foi entrevistando as pessoas sem gravá-las, entrevistando poucas pessoas de forma muito aprofundada, e depois o trabalho dele foi produzido na forma do tal creative non-fiction, não ficção literária. Mas, de facto, os relatos do povo armado republicano, como acho que chama-se Coração Forte, há poucos anos em Moçambique, é o primeiro relato baseado em pesquisas de campo sobre a história da luta armada em Cabo Delgado, e tem uma texture, uma forma muito diferente do trabalho que os da oficina vão produzir. Então, a oficina, os grupos da oficina vão em brigadas diferentes, e o método de trabalho é um método inspirado ao método da história social, inspirado na oficina de história, o History Workshop, que ia se desenvolvendo na Universidade do Witwatersrand, na África do Sul, inspirado então a história social da Inglaterra e tudo, mas com uma abordagem moçambicana também inspirada à ideologia socialista e à prática socialista. Esses grupos foram então pesquisando, entrevistando camponeses, líderes locais, etc., sobre, principalmente sobre a história da luta armada. Então, quais foram os pontos cardeais da epistemologia da oficina? Pelo que se sabe, e o Carlos é um dos que escreveram mais sobre esse processo de produção dos conhecimentos no Moçambique socialista. Em primeiro lugar, foi de privilegiar as fontes gerais acima das fontes escritas, o que não quer dizer que os autores, os historiadores que trabalharam com a oficina não trabalharam com fontes escritas. Por exemplo, um dos artigos do Yusuf e da Ana Maria utilizou fontes escritas do arquivo de Moeda que depois perderam-se. Mas a fonte escrita era a fonte do inimigo, a fonte colonial. E a fonte oral devia dar essa nova visão do processo da luta armada do ponto de vista do protagonista, do ponto de vista africano, do ponto de vista autêntico dos que lutaram. Então, e tem essa ideia foi salientada pelo João Paulo Borges Coelho, dos fogos, né, da luta de libertação, os fogos purificadores que davam autoridade de contar a história. Isso não é no livro do Sérgio Vieira, participei, por isso testemunho. Então, essa é a questão. Quem participa tem voz, quem não participa, cala a boca. E o colonialista, os textos colonialistas, ainda pior. Então, história da luta armada, mas também, no mesmo tempo, os pesquisadores da oficina também pretenderam dar uma fotografia do processo da Revolução nos seus primeiros anos. Então, acho que na análise dos trabalhos da oficina é preciso fugir, por um lado, aos excessos do nacionalismo, a louvar o nacionalismo, mas, por outro lado, também aos excessos do antinacionalismo, porque os trabalhos da oficina, especificamente os trabalhos sobre o estado do projeto das aldeias comunais em Cabo Delgado no início dos anos 80, foram os primeiros que fizeram uma crítica, claro, uma crítica feita dentro do que era aceitável na linguagem da época, mas uma crítica ao falimento da Revolução em Cabo Delgado. Então, fugir, vamos dizer, ao excesso nacionalista. Isso vê-se quando o Carlos, nos primeiros anos, apresentava os seus trabalhos no CA mesmo. Eu me recordo, mas o que é que ele fala? Ele não entende o que a gente fazia. Então, tem essa tendência nostálgica que os próprios, é normal, né? Mas os próprios da oficina cultivaram. Então, isso é algo,
que tem que se fugir, mas por outro lado, por exemplo, a crítica do Christian Jaffray ao CA, acho que também foi excessiva por um lado. Então, tentar não cair nem num lado nem no outro. Então, acho que o meu tempo está mais ou menos para se esgotar. Queria dar 2 pequenos exemplos. Então, o que é que pode-se fazer? Essas cassetes têm o potencial, se foram e digitalizamos uma boa parte, depois o processo foi interrompido pelo Covid. É preciso se fazer um trabalho fino de digitalização, de transcrição e de análise, porque de facto os textos que os próprios historiadores da oficina produziram foram textos baseados principalmente em traduções e transcrições improvisadas. Não houve uma tradução fina de muitas das entrevistas, apesar de algumas, né? Foram traduzidas pelo Yusuf Adam com a ajuda do, o nome foge-me, pronto, vai-me. Então, é preciso pegar o material e escutar o processo de interpretação, porque o intérprete teve um papel crucial em mediar a produção do conhecimento entre a pessoa que era entrevistada e a brigada que vinha entrevistando. Então, 2 exemplos que eu quero dar. Um exemplo, eu não tenho escutado a entrevista ainda, mas é algo que estou muito curioso para escutar. Então, o caso da testemunha do João Cornélio Mandanda. O João Cornélio Mandanda foi um dos protagonistas das cooperativas Liguila Nilo, de produção de algodão, que foram um dos centros de resistência anticolonial, que foram, de facto, um dos objetos de pesquisa da oficina de História, juntamente com o Raimundo Pachinuapa e com o Chipande. O Mandanda era quase o terceiro, né? Então, o Mandanda é o historiador oficial do massacre de Moeda, o historiador oficial das cooperativas, de muitas coisas. E ele tem uma entrevista em português de 5 ou 6 horas. Eu não tenho escutado ainda, mas tem uma anedota que me contou o Colin Dart. Espero para não quebrar um segredo muito grande, mas acho que... ele quando foi entrevistar o Mandanda, disse, esse gajo tem todos os livros lá. Livros do Mondlane, livros... Então, é o conhecimento do povo que estamos a recolher aqui, ou é algo que leio os livros do Mondlane e está a nos restituir os livros, a história oficial? Agora, tem um pormenor interessante, por exemplo, o João Cornélio Mandanda escreveu um historial do massacre de Moeda, que ele escreveu à máquina e entregou como sendo a história dele do massacre de Moeda. Então, por exemplo, na análise, esse relatório é, em geral, considerado como sendo um relatório oficial, influenciado pelo discurso da Frelimo, etc, etc. E tem uma passagem em que o Mandanda conta que quando o Xibiliti e o Vanomba eram para ser carregados de carro, né? Para Pemba, para Porto Amélia, o povo se deitou em frente do soldado a dizer: nos amarra a nós, deixa-lhe a eles. Então, acho que até o Yusuf Adam disse isso. Imagina lá o que é isso. É possível, as pessoas... Então, isso é dismissed, é jogado fora como um excesso do relato nacionalista. Mas se formos a ver, a documentação oficial colonial portuguesa relata a mesma coisa. Essa é uma das poucas entrevistas que eu tenho. Isso foi uma gravação preliminar que a gente fez da entrevista do Simon Chusa. Simon Chusa, um dos líderes que foram pedir a independência, entre aspas, pedir o quê? A moeda. Então, Simon Chusa foi entrevistado então pela oficina em 81, depois foi entrevistado pelo Harry West, que nunca conseguiu depois achar as fitas,
foi entrevistado pelo Michel Caen, que escreveu, não gravou, e por mim, e pela a Laranjeira, e Simon Chusa faleceu em 2019 ou 20. Então, tem várias entrevistas. Essa é a primeira, vamos escutar um pouco. Enfim, deixou aquele trabalho e foi em Tanzânia. Ok. Então, aqui ele acaba de contar a história do trabalho dele, ele já começa o trabalho político. Quando foste? Esqueci. Então, o intérprete diz, fala lá tudo que sabes. Então, é ele que está a fazer as perguntas, não os... Eu estou a contar, né? Porque deixou de ensinar e foi para a Tanzânia. O que foi fazer lá? O Tanzania nangu ndio kabayi kulifundisha isama. Deixou e tundu vengi jamani. man aipagwiti lini. Mena lini ve isama ya makonde. Ele saiu, foi em Tanzânia em fim de aprender o partido, mas esse partido não tinha nome, era o Partido dos Macondes. Primeiro. Watu nikauki kula. Panayo nangu ndio kanda kuunganya sociedade. Panayo kusema sociedade, os africanos de Moçambique. Bicadi panayo. Kauki ngombe. Ngombe. Kwa dini Inko de Kibriti na Faustino Manova. Quando foi em Tanzânia, encontrou Kibriti e Faustino Manova. De lá uniram um partido chamado Sociedade Unidade dos Africanos de Moçambique. Havia ni vyanguki indatenda na aquele que ele que fez ele aí em Tanzânia. Então, vou parar aqui. Quando o Michel Caen publica o estudo dele sobre o massacre de Moeda, ele em 2000 anuncia, não foi a mano ir ao não foi a mano ir a Moeda, houve outra associação, Sociedade dos Africanos de Moçambique. A historiografia nacionalista, não sei o que, eu achei no arquivo da PI, mas vim aqui. Ele disse, o próprio falou, não falou mano, falou que ele tinha antes o Partido dos Macondes, que depois fica a Associação dos Africanos de Moçambique. Então, houve amnésia da parte dos entrevistadores, houve censura. Então, essas são algumas das questões que é interessante analisar nessa análise fina. Então, para concluir, o que é que pode-se fazer com essas cassetes? Em primeiro lugar, escutando, pode-se, vamos dizer, escavar mais a história da luta de libertação, focalizando-se nesses pormenores que se calhar foram mal ouvidos ou não ouvidos, ou censurados, ou deixados por lado, que algumas das pessoas falaram. Em segundo lugar, pode-se retornar sobre a questão da situação social em Cabo Delgado, no início dos anos 80, tentando escutar os silêncios e os silenciamentos que o que as pessoas falaram e o que foi traduzido e o que de facto eles tentaram dizer. E em terceiro lugar, pode-se de facto trabalhar sobre a própria produção do conhecimento. Então, analisando essas passagens e as questões que foram feitas e as questões como as pessoas responderam e os silêncios, e há passagens em que o intérprete é muito mais diretivo. E estudando essa linguagem do intérprete e a forma em que as coisas são traduzidas, pode-se, de facto, fazer um trabalho parecido ao que tem-se feito sobre, por exemplo, o papel dos intérpretes e ajudantes de pesquisa na antropologia colonial. Então, aqui sobre a antropologia ou a história oral de tipo socialista. Então, eu acho que o meu tempo esgotou-se. Eu tinha algumas considerações sobre a restituição, questões éticas, mas não sei se calhar parar por aqui e tomar isso mais tarde. Paulo, obrigado. Na verdade, eu também queria pegar essas questões,
uma questão para vocês sobre não é, como é que fica a questão ética aqui, não é? Mas, bom, não temos nenhuma questão ainda do público, são 19h04, então temos quase 25 minutos. Bom, eu queria lançar uma questão aqui para nós, e eu vou aproveitar até, digamos assim, este fórum para pensarmos no nosso próprio projeto, não é? Há questões aqui que foram das vossas apresentações e da minha, que levantam outro tipo de dúvidas, não é? E inquirições sobre como levar esse projeto avante. Não é? A primeira questão seria, e tu, Paulo, já falaste até um pouco desta amnésia, da censura, desta análise fina, desse material, como é que pode ser usado hoje, não é? E eu queria voltar a reforçar essa questão, que é, como é que vocês acham que a gente pode, quais são as possibilidades que esse material, não é, que a gente está, porque nós agora estamos a pensar, estamos muito focados digamos assim, na restauração desse material, não é? na preservação, muito material que está obsoleto, não é? E ainda não vimos o projeto assim a longo prazo. Ok, já temos a ideia do longo prazo, como tu até mencionaste, mas ainda não discutimos mais a fundo esse tipo de questões. Não é? Eu aproveito aqui já para lançar isso, que é as possibilidades que esse material pode nos dar, não é? E esta questão da censura. Eu lembro quando estava a fazer a digitalização, também fiquei com esta impressão do uso seletivo do material pela oficina de história, pelos investigadores da oficina de história, né? E mesmo, digamos assim, dentro desta lógica de tentar encaixar, não é, as histórias de vida dentro de uma narrativa, digamos assim, de um frame, de uma narrativa nacional, né? Então, por exemplo, lembro-me ter ouvido a história de vida de uma senhora de 84 anos, não é? E ela, a certa altura, diz: "Epa, eu não sei o que esta independência está a trazer para mim. Não estou a ver nenhuma diferença. Aqui não estou a comer pão, não estou a beber chá, não tenho mandioca. Até no tempo colonial parece que as coisas eram melhores." Então, esse tipo de discurso, tu depois já não encontras a ver publicado na oficina de história. Nem na revista Não Vamos Esquecer, não é? Porque é um discurso que não se encaixa dentro, digamos assim, do script, dentro do roteiro da libertação, não é? Então, hoje, como é que a gente pode usar esse material? É um material que temos que usar claro, como investigador, sempre com desconfiança, não é? Desconfiando das falsas evidências por aí, né? Mas quais são as possibilidades que esse material nos dá hoje? Simão, esse material que estás a encontrar aí no arquivo histórico. Bom, Lito, obrigado, né? Agradeço a questão. E eu penso que, estou a pensar assim rapidamente, eu penso que para qualquer área de conhecimento, para qualquer pesquisa, sempre aparecem essas limitações que eventualmente surgiram na oficina de história. Tá a ver, né? Por exemplo, se nós formos, vou falar daquilo que é a minha área de pesquisa, por exemplo, né? Se eu for, por exemplo, entrevistar alguém para falar sobre a religião, por exemplo, epa, a pessoa pode dizer facilmente que não vai ao curandeiro, não é? Não vai ao curandeiro porque, de fato, não convém dizer que não vai ao curandeiro, tá vendo? Mas, na verdade, a pessoa vai ao curandeiro e vai também à igreja. Então, eu penso que essa pergunta, quais são as possibilidades que este material nos dá, epa, eu penso que só podemos responder isso com aquilo que, de fato, são as regras de um trabalho de investigação, que é o tal cruzamento das fontes, né? O Paulo deu um bom exemplo aqui da entrevista daquilo que foi a informação que chama acolhida no entrevistado, que aparentemente era uma informação talvez não real. Okay. Pois, quando se foi consultar também coisa da documentação colonial, não é? Realmente dizia exatamente a mesma coisa. Portanto, eu penso que nós não temos como trazer uma outra narrativa, não é? Em termos de conteúdo do código das fontes, se não recorrermos de fato àquilo que é o cruzamento. Né? Penso que cada investigador, por exemplo, nós como um arquivo aqui, temos as fontes para disponibilizar ao investigador, e este exercício cabe ao próprio investigador, aquilo que é a sua linha, depois vai ter que visitar outros arquivos por aí fora. Não sei se tu responder a sua pergunta, não sei.
Por aí, é por aí mesmo. Paulo, bom, tu falaste um pouco já disso também, né? Se calhar salientar só que, acho que não, embora eu disse essa questão do silêncio, também não gostaria de chutar sobre a oficina, né? Porque, de facto, eu disse, eles têm tido o mérito de salientar algumas coisas. E quando falas com o Jacques, por exemplo, ou com o Yusuf, eles dizem que, de facto, um dos primeiros dados que eles tiveram no terreno foi mesmo que houve descontente com a independência, e eles salientaram isso. Por outro lado, estou a ver que há uma pergunta do Yusuf na chat. Boa noite, Yusuf. Queria também salientar, e quando falarmos de cruzamento, né, que ao lado desse arquivo oficial existe um arquivo inoficial. O arquivo inoficial são as notas da oficina de história, que estão os cadernos que estão na casa do Yusuf. E o Yusuf Adam gera aquele arquivo de uma forma muito aberta e muito social, ou socialista. Então, eu tive o privilégio de ir ver e ler alguns. Então, tem também esse cruzamento com a escrita. Ok, Paulo. Bom, há um comentário do Yusuf Adam que diz, não entendi muito bem, não é bem uma questão, parece que há necessidade de fazer uma análise mais precisa, a mistura de projetos e mesmo na análise. E depois diz, os materiais gravados pela oficina de história eram entregues ao arquivo histórico e os membros do arquivo histórico participavam nesse material. Bom, uma outra questão que podemos levantar aqui, já não é, numa discussão já das questões éticas, não é? Que envolve um projeto desse, mas isso é pensando já a longo prazo, não é? Quando se fala de repatriação, pensa-se sempre, digamos assim, nessa questão no retorno de propriedades culturais, não é? Exemplos de obras de arte, digamos assim, esse material físico, não é? Mas aqui estamos a falar de uma espécie de repatriação sonora, não é? Que é um material, digamos assim, acho que o Simão sabe melhor do que eu as dificuldades que é para um arquivista do papel, não é? Para lidar com materiais, digamos assim, com arquivos sonoros, não é? Quer dizer, no papel a pessoa lê e vê, assim, pode fazer uma leitura por alto, mas no arquivo sonoro precisa de ouvir tudo, né, para saber exatamente o que é isso, né? Nesta questão da repatriação não é sonora, existem questões, digamos assim, específicas, questões éticas específicas de um repatriamento sonoro que seriam diferentes, por exemplo, de um repatriamento, digamos assim, de outro tipo de material, não é? De material, digamos assim, de propriedade cultural, como obras de arte, restos humanos, não é? Objetos sagrados, que pensa-se muito nisso. Há algo específico aqui que tem que se levar em conta quando se fala, digamos assim, da repatriação de material sonoro, Paulo, Simão. Há algo tem que se pensar que é ética, digamos assim, específico desses materiais sonoros? Ou não? Estou a pensar aqui, por exemplo, em questões, não é, os critérios para selecionar e excluir determinados indivíduos que vão receber esse material, ou, por exemplo, essas vozes. Paulo, tu apresentaste aqui algumas vozes, se calhar alguma dessas pessoas já faleceu, e como é que é o retorno desse material? Quem são as entidades que recebem esse material? E como é que está a questão do acesso? Há materiais, por exemplo, que foram gravados em um contexto em que o material não era exibido publicamente, não é? Questões rituais, por exemplo, sagrados e por aí. Esse material depois, quando é repatriado, como é que é, digamos assim, trabalhado, não é? Quem fala antes, Lito? Pode falar, Paulo. Pode falar, Paulo. Pode. Não. Queres começar? Bom, ok. Posso começar? Epa, Lito, estás a levantar uma questão aqui.
realmente eu até fico mais complicado quando fala do termo repatriamento do material sonoro e tudo mais. Mas, claro, vou responder aquilo que de fato tem sido uma prática aqui, né? Que é, por exemplo, nós temos aqui, em algum momento nós temos aqui algumas entrevistas que são histórias de vida. Isso é uma prática que a gente faz, né? Há entrevistas que a gente, quando vai fazer essa entrevista à pessoa, nós temos que dar garantias à pessoa. Que nós só podemos colocar a consulta, esse material podemos colocar a consulta quando ele autorizar, durante algum tempo, nesse caso. Então, essa é uma forma de preservar aquilo que de fato é a história de vida das pessoas. Mas isso não tira mérito, por exemplo, se aparecem os filhos, aparece a família, não é? E ele pode muito bem dar possibilidade da família ter acesso a essa informação. Okay? E agora, e eu penso que, para além, se calhar não o termo repatriar, mas também, se calhar aqui a questão é como partilhar esta informação com aqueles que deram a informação. Se calhar é por aí, não sei se estou a entender a sua questão. Sim, por aí. Agora, sim. Agora, se calhar a melhor forma, não é? Não é de fato dar, no entanto, que está uma informação sonora, mas partilhar aquilo que é o resultado da pesquisa. Penso que isso é uma recomendação que o Paulo sabe melhor do que eu, né, em termos, os docentes sempre recomendam isso. Sempre que você vai fazer um trabalho de coisa de campo, a melhor forma que você tinha, de fato, era de você sempre voltar para o terreno e partilhar o resultado desta pesquisa com os entrevistados vamos lá, as pessoas que deram a informação. Portanto, é mais por aí. Porque não estou a ter dificuldade de encontrar, por exemplo, uma comparação de repatriamento de material sonoro com o material, por exemplo, de obras de arte e tudo mais, não sei o que, não é? Estou a ter muita dificuldade nesse sentido. Não sei se Paulo pode ajudar nesse sentido. Acho que o que isso tem de interessante é que, de facto, hoje, o paradigma ético que temos dentro da história oral é um paradigma que acho que tem emergido nos últimos 15 anos, ou 20 ao máximo. Deve ser 15. É o paradigma do consenso, da permissão, né? Então, vai-se entrevistar alguém, é um paradigma legal em que a pessoa tem que assinar algo e aquela assinatura dá certos parâmetros para utilizar o material. Antes do ano 2000, esse processo não existia. Esse paradigma legal e ético, escreveu-se muito, sobretudo em antropologia, sobre isso, é um paradigma contestado. Há pessoas que contestam o paradigma e, por exemplo, nos Estados Unidos, a Associação dos Historiadores Orais conseguiu ter uma isenção da história oral dos processos éticos formais, porque é contra o primeiro amendment, é contra a liberdade de palavra. Quer dizer, se eu quero entrevistar o Simão e conversar com o Simão e gravar gravar o Simão, segundo a Constituição dos Estados Unidos, eu sou livre de falar com ele sem que um comitê de qualquer universidade possa dizer que eu posso ou não. É uma liberdade minha como cidadão. Então, a história oral e o jornalismo nos Estados Unidos conseguiram sair desse paradigma legalístico. Mas em muitos países, no Reino Unido, aqui na África do Sul, não sei como é por aí, por acaso, em Moçambique agora, é assim. E esse controle é muito forte. Então, esses arquivos, essas entrevistas foram feitas numa altura em que tudo isso não existia. E, de facto, havia, por um lado, uma ideia de permissão, autorização, que era uma ideia oral, sentas com a pessoa e explicas, e a pessoa diz, queres, não queres, sim, não, grava-te, pronto, acabou. E não havia uma ideia que, a pessoa que fala depois é dono
das palavras que tem falado na gravação no futuro. Falou, deu, isso é para a história. E acho também que dentro do processo de gravação da oficina, houve também algum poder que os entrevistadores tinham. Então, a questão de agora avaliar esse material com os critérios de hoje é complicada. Eu não sei se estou a ver aqui comentários do Yusuf. Então, a questão também é de ouvir com eles, é de fazer entrevistas aos próprios que fizeram e entender qual foi o processo de recolha desses materiais. Mas hoje, o que fazer e como restituir, mais do que repatriar esse material, é complicada. Para quem vai, quem é o dono desse material é a pessoa que falou, é a pessoa que fez a entrevista, é a instituição, é um conjunto de instituições. E como é que tem que se fazer essa restituição, em que forma, é uma questão inteiramente aberta. Paulo, obrigado. Restam-nos 10 minutos. Bom, eu queria voltar aqui à questão do Yusuf Adam, que é para ver se podíamos também comentar ou ver, refletir um pouco sobre isso. Ele diz assim, penso que esta discussão está a ser muito limitada, não podemos intervir oralmente, cria dificuldades. Há uma grande confusão sobre a oficina de história. A informação recolhida nas entrevistas foi muitas vezes devolvida aos donos. Então parece-me que havia esse trabalho, não é? Digamos assim, essa espécie de repatriamento sonoro antes digamos assim, do tempo em que vivemos agora, não é que está na moda falar de repatriamento sonoro, mas naquela altura já se fazia isso, não é? Era uma prática, pelo que o Yusuf Adam diz aqui, já devolviam material às comunidades, não é? Então, mas também havia essa obrigação de devolver esse material no arquivo histórico aí, não é, Simão? Todos os investigadores que trabalhavam em Moçambique, depois de fazer o trabalho, tinham que dar uma cópia ao arquivo histórico, não é? Bom, olha, eu penso que na minha apresentação falei sobre esse aspecto, né? Quer dizer, não tanto com obrigação, mas nós temos aqui alguma coleção, não é? Alguns materiais que resultam, que foram guardados, depositados pelos investigadores, né? Tanto como norma, como tal, não sei, mas há aqui muita coisa, de fato, que foi guardada aqui porque os investigadores fizeram a pesquisa e depositaram aqui. Né? Para não falar de coisa de algumas pessoas como Liz Gang, por exemplo, tem muitas coisas de Liz Gang aqui, Alan Zekman e outros por aí, né? É mais por aí. Esta questão de Yusuf, quando ele diz que o material foi devolvido às comunidades, é interessante, não é? Isso, quer dizer, aqui envolve, há um outro tipo de logística, parece-me, né? Quando se trabalha com arquivos sonoros que tu não tens quando trabalhas com arquivos de papel, por exemplo. Né? É mais fácil devolver, por exemplo, um documento escrito às comunidades, não é? Yeah. Do que esse material sonoro, porque esse material sonoro implica não só... esse material sonoro é um material que é físico, mas também, ao mesmo tempo, digamos assim, imaterial, nesse sentido. Não é? Então, olha, tem um material, não é, que eles dizem, mas também tem esta fisicalidade do material, que é, sim, para tu devolveres esse material nas comunidades, tens que ter, por exemplo, um gravador, tens que ter uma tecnologia, né? Uma logística de tecnologia mesmo, para, não é, com colunas, com aparelho, e divulgar esse material lá. Lito, só para acrescentar um detalhe aqui. Pronto, uma coisa é devolver de uma forma, chama, geral, não é? Toda a informação que a gente grava, mas, por exemplo, uma das prerrogativas que também, sem regra neste caso, é que, de fato, quando a gente entrevista alguém, a gente dá esta possibilidade de coisa da pessoa ter a cópia da coisa da sua entrevista. Agora, esta colocação do professor Yusuf, não sei em que medida que, de fato, era, de fato, acho que já tinha sido concebido uma regra e tal, portanto, há uma figura que nós entrevistamos, faz essa cópia e depois se entrega, não é? Eu penso que era mais por aí. Mas, realmente, o contraste de uma entrevista assim, também, há essa possibilidade.
as pessoas, por exemplo, podem não só ter o acesso como se chama, ao trabalho que resulta do coisa da pesquisa, mas também pode ter uma cópia do coisa da entrevista. E nós temos feito isso, né? Ok, pessoal, temos 6 minutos. Paulo, eu queria levantar uma última questão, Paulo e Simão, que é mesmo para terminar, que é como pensar este material, digamos assim, do passado, não é? Empoeirado, enclausurado nestas cassetes, não é? Um material, digamos assim, fixo, congelado no tempo, né? Se formos a pensar assim, para analisar hoje a situação do Cabo Delgado. Que conexões é que se pode fazer com esse material? De que forma é que esse material pode ajudar a pensar hoje a insurgência em Cabo Delgado e a violência que estamos a ter hoje? A partir de uma abordagem da microhistória, como tu gostas, da história social, ou uma abordagem de longa duração, ou qualquer um tipo de abordagem, como é que esse material pode servir hoje? Não é? Pode interessar até a investigadores que estão a trabalhar, que não são historiadores, digamos assim, restritos, não é? Mas que estão a trabalhar com a questão de Cabo Delgado hoje. Dizer algo? Eu queria dizer, voltar um segundo sobre a questão de restituição. Quer dizer, uma questão acho importante, e eu acho que não salientamos isso suficientemente, é que a ideia do projeto, quando formos à frente, é para, de facto, uma vez que o material esteja digitalizado, transcrito, traduzido, era mesmo de convidar um número de pesquisadores, incluindo, claro, as pessoas que produziram o conhecimento, para pormos as mãos no material e analisarmos todos juntos. Então, aí é que vamos entrar nos pormenores de quanto foi devolvido na altura e como e do que fazer com isso. Isso era para, de facto, responder um pouco ao Yusuf, que o projeto seria mesmo para também lhe trazer a ele e todas as pessoas que contribuíram nisso, para uma vez que a gente ter isso, discutirmos juntos sobre como pode contribuir. Eu acho que é prematuro, quer dizer, acho que no meu caso é preciso escutar e trabalhar no material antes de se poder dizer nada, porque de facto o que por enquanto a gente tem são alguns sumários dessas entrevistas, os trabalhos produzidos pela oficina, e claro, tem alguns temas de violência política, temas de resistência, se calhar de conflito étnico, mas até que a gente não formos a ver o material, escutar, analisar, transcrever, acho que é prematuro dizer como ele pode nos ajudar a compreender o conflito de hoje, mas pelo menos ajudará a aprofundar a perspectiva histórica. Se fosse um material em papel, era mais fácil fazer uma leitura rápida e perceber o que está lá dentro, não é? Mas agora aqui o sonoro tem que se ouvir tudo, é isso, né? E ouvir bem. Ok, então não há mais questões. Já estamos no final. Quero então agradecer ao Simão, Jaime, agradecer ao Paulo Israel, agradecer a Ambenga, agradecer ao Centro Franco Moçambicano, agradecer a Catarina, a Simão, Maria Luana e a Oficina de História, não é? Terminamos mais um seminário, não é? Discutindo essa questão da oralidade e arquivos sonoros em Cabo Delgado. O próximo evento vai ser no dia 16, que é uma exposição, não é, uma viagem no tempo ao Palácio das Colónias, que é uma proposta sonora e fotográfica baseada na pesquisa do Marie Luan, que é antropólogo do ARPAC. E no dia 17 retoma-se já neste formato aqui tradicional, não é, dos debates e da apresentação, que é, digamos assim, o quarto debate, não é? Dia 17 de novembro, intitulado Restituição como Ativismo, Estudos de Caso no Quênia e na África do Sul. Então, mais detalhes sobre este debate serão dados, não é, próxima semana, talvez, não sei. Então, pessoal, obrigado a todos pela participação e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, Lito. Tchau, tchau.
Tchau, obrigado.